Hora da gente falar novamente aqui no Tempo News primeira edição sobre as tentativas ainda não muito bem desenhadas do governo Lula para baratear alimentos. A Luciene Landim está aqui conosco direto da capital federal, porque hoje tem reunião para tratar desse assunto. Sabemos um pouco o que será tratado e qual é a pauta da conversa, Luciene? É só sobre alimento, porque essa virou a preocupação da hora zero do governo Lula? Bom dia para você. Olá, Ibrahim, bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes. A pauta dessa reunião específica é alimentos, mas claro, o presidente tem outras agendas ao longo do dia. O que a gente sabe até agora é que ainda não deve sair uma decisão dessa reunião. O presidente Lula tem pressa em resolver esse assunto da queda dos alimentos, da queda do preço dos alimentos, mas é um assunto que ainda deve ser maturado pelo governo. O presidente espera que quando os preços forem reduzidos, isso se reverta na popularidade dele, mas tem uma reunião marcada então para 9h30 da manhã, para daqui a pouquinho no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. E quem deve participar? Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Também os secretários executivos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli. Mais duas pessoas estão na lista de participantes dessa reunião com o presidente Lula: o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, e o diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Edgar Preto. Então, pessoas que estão diretamente envolvidas nesse debate da redução do preço dos alimentos. Algumas possibilidades estão colocadas sobre a mesa. O meu colega Levi Guimarães informou agora há pouco que o governo já fez reuniões sobre esse assunto e que alternativas seriam levadas ao presidente Lula na manhã desta sexta-feira. Então, o que deve ser colocado para o presidente para debate? Ontem, Haddad disse que a regulamentação da portabilidade do Vale-Refeição e do Vale-Alimentação pode ajudar a baratear o preço dos alimentos. Isso já está previsto em lei, mas ainda falta regulamentação. A ideia colocada é que haja uma integração entre os sistemas de todas as bandeiras de Vale-Refeição e Vale-Alimentação. E essa portabilidade, ela deve ser um serviço gratuito e acontecer somente quando for solicitada pelo trabalhador. O governo também aposta na queda do dólar e na expectativa da safra deste ano para a queda dos preços dos alimentos aí sentidos pela população. A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025 deve somar mais de 322 milhões de toneladas, uma alta de 10,2% em relação a 2024, com 29,9 milhões de toneladas a mais do que foi o registrado no ano passado, Ibrahim. Então, a gente segue aqui na manhã dessa sexta-feira na expectativa dessa reunião que, como eu disse, não deve ainda apresentar uma solução, mas deve encaminhar esse debate com as ideias colocadas ao presidente Lula, Ibrahim. E é um debate que me parece chegar tardiamente ao governo, Luciene, porque essa foi a preocupação de muita gente, desde já do governo Bolsonaro, quando a gente teve, por exemplo, intervenções do presidente à época de falar sobre aquele estilo Bolsonaro. Tem que falar com o empresário para poder baixar o preço aí, o pessoal está colocando o preço muito alto no supermercado e coisas dessa natureza. Mas sempre foi uma preocupação, porque a escalada inflacionária brasileira estava dando indicações que esse seria um problema tangível pelas pessoas. Se há uma coisa no país que o cidadão brasileiro sabe da hora zero o quanto dói, é saber inflação na hora de comprar as coisas. Sacolão, supermercado e frigorífico, açougue, todo mundo consegue traduzir se a vida está melhor ou está pior a partir desse indicador. Porque estão vivos aí os nossos pais e avós que viveram períodos inflacionários terríveis no Brasil. Então é esse um impacto muito relevante e me parece que o governo Lula chega bem tardiamente com a preocupação devida nessa discussão, né? Há alguns analistas que já há algum tempo vêm dizendo isso. O governo muitas vezes estava preocupado em lidar com coisas relativas ao mercado, quando é a mercearia e o supermercado é que estavam exigindo uma atenção maior do governo federal. Enfim, nossa equipe de Brasília vai acompanhar e você volta, e a nossa equipe também, a qualquer momento, e no nosso portal tempo.com.br trazendo mais informações.